Você diz? Amém. Então, amados, hoje eu quero começar uma série. Nunca mais eu tinha feito séries, mas eu senti do Senhor que a ministração de hoje é o início de uma nova série. E essa série, eu creio que o Senhor me deu o título dela. E o título dela é Formando uma Mentalidade Apostólica. Formando a mentalidade apostólica. E nós vamos estar refletindo um pouco nos próximos domingos sobre isso. Para que de fato haja uma mentalidade apostólica sendo formada neste lugar. Amém? Nós recebemos uma palavra profética no dia 15 de janeiro desse ano. Essa palavra tem nos conduzido ao longo desses meses. Nós estamos no mês 4. E essa palavra tem nos conduzido nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nas nossas decisões sobre os eventos ministrados. E essa palavra abordou muitas questões. Mas entre elas, eu quero lembrar a todos, e a maioria que está aqui na Zoe, eu já li essa palavra. Está escrito assim, ou melhor, o Senhor liberou para nós. O Senhor nos deu chaves, diga comigo, chaves. Ele nos deu chaves para abrir as portas para percorrermos a jornada. Então houve uma liberação do Senhor, tem chaves para nós. Nem todas as chaves foram recebidas pela compreensão, diga comigo, compreensão. Ou seja, algumas chaves, algumas pessoas não conseguiram compreendê-las ainda. Mas o Senhor disse, se elas permanecerem com lealdade e disposição, a compreensão virá. Diga, a compreensão virá. Ela virá, porque o que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor falou que as chaves que já foram liberadas serão geradas. Depois ele disse, já houve progresso até aqui. Mas agora são novas chaves para um novo tempo, para um novo progresso. Ou seja, nós já progredimos, já muito. Mas o que o Senhor tem nos dito desde o começo do ano é que 2023 é um tempo de avanço. É um tempo do novo do Senhor. É um tempo de uma nova jornada para um novo progresso. O que você já viveu lá para trás foi muito bom, foi ótimo. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, é tempo de avançar em um novo progresso. Tem algo novo. O Senhor tem nos dito, tem que fechar as portas lá atrás. Quem quiser ficar agarrado nas portas lá atrás, vai ficar vivendo o passado. Mas quem tiver a coragem e a ousadia de fechar as portas do passado, vão avançar conosco para o novo, nessa nova jornada. O Senhor tem nos dito mais. O Senhor disse, é preciso se vestir com vestes novas. E eu não vou falar sobre vestes hoje, mas vai ficar na série. É preciso renovar o pensamento. Coloque a mão sobre a sua mente e diga assim, é preciso renovar o pensamento. Não fui eu que disse, amados, foi o Senhor nos entregando a palavra para que possamos avançar. É preciso renovar o pensamento, é preciso ensinar isso às ovelhas. Caso contrário, seremos sugados por aqueles que querem a glória que se revela, para libertá-los dos seus vícios, das suas falhas, sem que precisem fazer o esforço de se lavar na sua palavra e mudar o pensamento, se enchendo da palavra e indo à sua presença para receber dele o que homem algum pode dar. O que Deus está nos alertando é, se vocês não ensinarem as pessoas a uma mudança de mentalidade, vocês vão lidar com pessoas que virão buscando a glória de Deus, mas não estão dispostas a se lavar, a se vestir novamente, a partir da sua palavra, da sua presença, para receber de Deus e não de homens o que só Deus pode dar. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, só Deus pode te dar. É como Pedro vai dizer, só tu tens, só Ele tem o que você precisa. Pela misericórdia dele, Ele usa homens e mulheres como instrumentos, mas Ele quer te levar a Ele e não a fixar os olhos em o que homens e mulheres podem oferecer. Amém? Eu caminho e progrido, olhando para o autor e consumador da minha fé. Quem é o seu?
Hã? Quem é o autor e consumador da sua fé? Jesus. Os olhos precisam estar nele. O Senhor continuou e disse: cabe a vocês, líderes, com as chaves recebidas nesses novos passos, na nova jornada, no novo percurso, entregar às ovelhas a chave da nova mentalidade. Estejam atentos a essa chave. Não, olha que alerta do Senhor. Não há mais tempo para negligência a esta chave. Está na mentalidade. Diga comigo, mentalidade. O Senhor está nos chamando para uma nova mentalidade. E é a partir dela que nós vamos progredir e avançar. Então, a palavra termina com o Senhor dizendo: mas na fidelidade de vocês, vocês receberão da sua porção reservada. Aqueles a quem chamo de minha herança, vocês são a minha herança. Minha glória é a sua herança. Por isso, vocês trarão a glória do Senhor. Eu não combinei com Éssila o que ia ser ministrado no louvor. Mas quando ela começou a cantar: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória. Nós somos transformados de glória em glória. Está escrito, amados, não é de culto em culto, mas é de glória em glória. E sabe qual é a palavra que Deus tem nos dado desde janeiro? É: mudem a mentalidade, porque vocês são a minha herança e vocês trarão a glória do Senhor. Há uma palavra liberada. Nós vamos trazer a glória do Senhor a este lugar. As vidas que aqui chegarem serão impactadas pela glória que nos transformará cada dia mais à imagem e semelhança dele. Alguém aqui crê nisso? Diga: eu creio. É debaixo dessa palavra que nós temos nos movido. E então nós começamos a trabalhar nos CEPs. Tem muitos visitantes hoje, então CEP são os grupos pequenos que nós temos, onde ali há, porque o nome é CEP? Porque são as iniciais das palavras comunhão, ensino e pastoreio. Então, nesses grupos pequenos, há comunhão entre os irmãos, o ensino da palavra e um pastoreio mútuo, muitas vezes, mas sobre um líder pastoral. E ali nos CEPs, nós começamos a trabalhar a mentalidade sacerdotal. Porque entendemos que a mentalidade sacerdotal é fundamental para o desenvolvimento da mentalidade apostólica. E vocês estão já há alguns encontros trabalhando mentalidade sacerdotal. Há um alinhamento da igreja nesse sentido. Mas hoje eu quero começar uma série falando especificamente sobre a mentalidade apostólica. E para a gente entender isso, por que a gente precisa saber disso, Edi? Porque o chamado desta comunidade é um chamado apostólico. Nós temos um chamado apostólico. E todos aqueles que desejarem caminhar conosco, e aqueles que já caminham, precisam se alinhar, entendendo que tipo de chamado nós temos. Porque esse chamado define quem somos. E define quais são as nossas ações. Por que vamos fazer tal coisa e outra não? Por que as nossas agendas são de um jeito e não é de outro? Por que a gente não parece com a igreja A ou B ou C? Porque nós sabemos quem somos a partir de um chamado para um ministério apostólico. E por causa disso a gente precisa, e eu quero muito, fazer você olhar para o livro que fala, o livro principal das Escrituras que fala sobre o chamado apostólico. Que mostra a igreja que está nascendo, a igreja cristã nascendo, começando a se mover a partir do ministério apostólico. Liderada por apóstolos, com um chamado apostólico, em um desenvolvimento ministerial apostólico, a igreja nasce.
E nós precisamos olhar para ela, para a gente entender o que é isso desse chamado apostólico. Como é que eles se moviam? O que o Senhor os levou a experienciar, a viver, a receber, a pedir? Como era isso? Para que a gente entenda, quando eu falar, que nós temos um chamado apostólico para nos mover apostolicamente. Isso não tem a ver com título, gente. Quem não conhece vai pensar, isso é título para eles quererem se achar mais, é? Pelo amor de Deus, isso tem a ver com título. Isso tem a ver com uma unção dada pelo Senhor Jesus para fazer o seu reino avançar. A uns ele chama com a unção mais de evangelista. A outros mais pastoral, a outros mais mestral, a outros mais profética. E a Zoe tem um chamado essencialmente apostólico. Então vamos olhar para um livro que fala sobre o ministério apostólico. E que livro é esse? Quem sabe? Aí, como é o nome do livro? Atos de quem? Óbvio, né? Atos dos Apóstolos. Eu posso dizer que é o livro principal, porque ele apresenta os primeiros movimentos da igreja sob a liderança dos primeiros apóstolos em um ministério apostólico sendo efetivado na terra. Então a gente vai olhar para esse livro aí um tempinho, nesses próximos domingos. E hoje nós vamos começar com Atos 1. A partir do verso 12, a gente vai ler alguns versículos. E sendo necessário, eu chamo outros versículos. Fique atento quem estiver na projeção. A gente vai passear pela palavra. Atos 1, no verso 12. Deixa eu contextualizar antes de você ler. Os discípulos estavam reunidos com Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou. Jesus andou 40 dias na terra. Ele deu sinal às mais variadas pessoas de que ele havia ressuscitado. Mas agora ele estava com os discípulos. Em Atos 1, ele está falando com os discípulos e ele vai ser assunto aos céus, diante dos olhos dos discípulos. Os discípulos estão olhando ele ser assunto, estão maravilhados, até que um anjo diz, ei, por que vocês estão olhando para cima? Porque muitas vezes a gente está só olhando para cima. Mas os discípulos precisavam ser conscientizados que com a ascensão de Jesus, agora ia se iniciar a missão da igreja na face da terra. Jesus consumou a obra que ele veio realizar. Ele declarou, está consumado. Mas quando ele foi, antes de ir, ele disse, eu envio vocês. Eu vou dar autoridade a vocês, porque agora começa o tempo da missão da igreja de Cristo. Eu e você. Os discípulos então precisavam se posicionar, porque algo ia começar a partir das vidas deles. E Atos 1, a partir do verso 12, diz que eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E no verso 13 diz que quando eles chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Quem é que estava lá? Vamos dizer comigo. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Eram 11. Eram os 11 apóstolos. No verso 14 diz que todos eles se reuniam. Se reuniam o quê? Vocês podem ler aí? Se reuniam o quê? 1, 2, 3? Se você percebe, a comunidade apostólica, ela se reúne em oração. Aqui começa algo para a gente entender que precisa mudar na nossa mente. A comunidade apostólica, o comecinho dela, eles se reuniam sempre em oração. Entenda, era uma oração resultante de uma reunião deles. Eles estavam juntos. Aqui não está falando de uma oração que eu faço no meu quarto, na presença, no meu momento devocional, embora isso seja essencial, porque é o desenvolvimento do meu relacionamento com Deus. Mas o ministério apostólico da igreja, ele começa com um povo que se reunia. E eles estavam sempre reunidos em oração.
Isso aqui, ó, incomoda o inferno. Sabe o que Satanás quer? Cada um no seu lugar. Cada um separadinho no seu lugar. Porque ali você é mais suscetível a enfrentar ataques e não ter quem divida com você a guerra para lutar com você. Dividir o fardo. Apresentar as aflições, as inquietações, as angústias. Durante a pandemia, vejam como o inimigo atuou para fechar a igreja. Se explicava. Fazia sentido, gente. Igrejas que fecharam só com o líder pregando, uma câmera e o conjunto do louvor e a polícia parar em determinadas cidades e fechar a igreja. Sob o pretexto de que era o vírus. Quando não havia nem pessoas. Sabe por que o inimigo tem ódio dessa reunião? Porque a reunião corporativa para adoração e oração é propósito de Deus, porque ela é poderosa para trazer os céus para a terra. Há um poder que eu queria muito que o Espírito Santo convencesse você. Há um poder quando você se reúne com outros irmãos para orar e adorar. Nesse feriado nós fizemos 12 horas de adoração. E sabe qual foi a proposta, amados? Que os irmãos viessem, pelo menos uma dupla, para adorar 1 hora. De 124 pessoas que somos, nós mal conseguimos os nomes de 24. Onde estava uma centena de homens e mulheres deste lugar? Uma centena! Que sequer responderam ao chamado. Que sequer disseram, é porque eu já tinha uma viagem programada. Mas eu queria muito estar aí. Onde estavam? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque quando nós nos reunimos, nós entendemos que essa reunião de adoração, de oração, ela tem algo que é liberado no reino espiritual que é diferente do momento que você adora ou ora sozinho. O ministério apostólico, ele começa com um povo que se reunia. Por isso que nós vamos ver nas Escrituras dizendo, não deixem de se reunir. Os desigrejados, porque se feriram, porque se magoaram e etc., eles estão indo na contramão das Escrituras, ficando em suas casas. O Senhor diz, não deixem de se reunir. E desde o começo, está aqui, Atos 1, eles estavam reunidos, mas sempre em oração. Era oração corporativa. Reuniram-se com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. No verso 15 diz que naqueles dias Pedro se levantou entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Quantas pessoas tinham com os apóstolos? É a Zoe. 124 é a Zoe. É mais ou menos isso, olha que massa. Eram os apóstolos com essa galera, eles estavam começando a igreja cristã. Uau! Eu quero dizer uma coisa, eu não sei se lhe empolga, mas para mim me empolga. Essa galera de 11 com 120 viraram o mundo de cabeça para baixo. O que é que vocês acham que nós vamos fazer? Tem uns que acham, tem uns que estão meio assim. Deixa como tá. Que negócio de virar o mundo de cabeça para baixo. Faz só o culto para eu vir no domingo. Quando nós olhamos para o ministério apostólico em seu início, nós vemos 11 apóstolos com cerca de 120 pessoas que num ambiente de alta perseguição, eles vão transtornar o mundo com o poder de Jesus Cristo. Assim será conosco. Diga um amém aí se você crê. É para quem crê, mas eu estou crendo. Então diz que Pedro se levantou no verso 15.
tinha cerca de 120 irmãos com ele. E ele começa a falar sobre Judas Iscariotes. Eu vou pular por causa da hora. Ele vai falar sobre Judas Iscariotes, sobre o que tinha sido predito, que ia ter a traição, o que acontece com Judas. Aí no verso 21, ele vai dizer, portanto, irmãos, é necessário que nós escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo, verso 22, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Fica atento a esse versículo, porque aqui há uma distorção de um ensino que eu quero abordar já já. Pedro levanta a galera e diz, gente, é o seguinte, somos 11, Judas não está mais, ele explica o que aconteceu com Judas, ele diz, a gente precisa escolher um. Esse que a gente vai escolher precisa ser alguém que esteve com a gente desde o batismo de Jesus, quando começa a atividade ministerial dele, até a ascensão dele. Vamos escolher alguém? Então eles indicaram 2 nomes, verso 23. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Agora ouça. Depois oraram. A oração era a prática fundamental no ministério apostólico. Oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tu tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou. Um dia desse eu estava saindo da Zoe e um irmão veio a mim e disse, pastor, ele estava muito feliz. Pastora, o que foi? Olha, eu e minha esposa estamos nos oferecendo, não, queria outra palavra, nos voluntariando para sermos os líderes de casais. E ele estava muito feliz. E ele disse, e aí, pastora, tudo em ordem? E eu fiquei muito feliz com essa entrega deles e essa disposição. Mas a minha resposta foi, calma, não sou eu quem decide. Quem é que decide? A gente tem que orar. Porque eu não sei o que Jesus tem com vocês. Qual é o propósito dele para vocês. Ai de mim, se eu simplesmente disser, vem, sem ter ouvido o mestre, o Senhor da igreja. E esse ensino está aqui na palavra. Então eles indicam 2, mas eles vão orar para dizer, mostra-nos, Senhor, qual é. E aí, amados, como resultado, Matias assume um lugar no ministério apostólico. Então a igreja começa agora com 12 apóstolos e cerca de 120 irmãos, ok? O que acontece a partir disso? Existe um ensino no meio evangélico que vai dizer assim. E esse é o primeiro ensinamento dessa noite, para nos alinharmos, para a gente poder seguir e avançar com esse chamado apostólico. Tem um ensino que diz, só existiram 12 apóstolos. Foram apenas os 12 que andaram com Jesus. Eram os 12, depois que Judas se suicida, Matias assume o lugar. Acabou. Esse negócio de apostólico depois dos 12 é heresia, está errado e não é bíblico. E existe essa corrente, e ela é muito forte no Brasil, por exemplo. Essa corrente diz que apenas os apóstolos do Cordeiro, é assim que Apocalipse trata os 12, esses 12, apóstolos do Cordeiro. Apenas esses apóstolos do Cordeiro exerceram o ministério apostólico. E fora deles é heresia, é desvio das Escrituras, não está correto. Esse é um ensino. Então, para alguns, eu falar aqui publicamente sobre um chamado apostólico pode ser um grande escândalo. E pode ser que a gente vai receber muitas pedradas. E dizer que absurdo, que heresia! Apóstolo eram só os 12. Ministério apostólico era só com os 12. Por que eu quero começar essa série a partir desse ensino, amados? Porque esse é um equívoco e é um ensinamento equivocado. Vocês concordam comigo que naquele momento histórico, naquele momento deles escolherem Matias, eles tinham 120 com ele, não é isso que diz o texto? Esses 120 provavelmente andaram desde o início vendo Jesus ali naquela região. Jesus se moveu numa região muito restrita. De fato, eles viram Jesus caminhando, eles ouviram Jesus pregando. E era muito lógico
que os apóstolos dissessem, olha, a gente vai escolher alguém, escolhe alguém que viu desde o batismo até a ascensão. Está com a gente caminhando de pertinho. Ok. Mas isso não implica dizer que, com o passar do tempo, o ministério apostólico morreu com os 12 apóstolos. Você diz, eu quero Bíblia, eu vou lhe dar Bíblia. Na verdade, eu vou lhe mostrar que não precisou de muito tempo. Porque o líder da igreja em Jerusalém, sabe quem foi? Alguém sabe? O líder do primeiro concílio de Jerusalém, que conduziu todos os apóstolos e presbíteros. O líder que disse, é assim que vai fazer com os gentios, come e não come. Estão aí comigo? Quem sabe quem é ele? Tiago. Sabe quem é esse Tiago? Ele não está citado entre os 12, entre os 11 e Matias. Os Tiagos que estão citados nos 11 é Tiago, irmão de João, os 3 primeiros lá, e Tiago, filho de Alfeu. E quem é esse Tiago aí, que foi o apóstolo líder da igreja em Jerusalém? Alguém sabe? Ele foi o irmão de Jesus. Porque o irmão de Jesus, que antes não compreendia Jesus, depois se converte. E Deus levanta ele para ser apóstolo. E ele não está entre os 12. E eu vou lhe provar quando Paulo faz essa referência a Tiago, em Gálatas 1, verso 18 e 19. Vamos ver? Está aí? Paulo diz assim, depois de 3 anos, eu subi para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Ele esteve com Pedro, o apóstolo Pedro. 15 dias. Olha o que ele vai dizer ali. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser quem? Tiago, irmão do Senhor. Ele está dizendo, de tudo que era apóstolo que tinha, eu não vi nenhum, só vi um. Quem? Tiago. Mas Tiago era um dos 12? Mas foi chamado de quê? Apóstolo. Ele não só foi chamado, ele era reconhecidamente o líder da igreja em Jerusalém. Você pode estudar, pegue qualquer Bíblia de estudo, estude sobre Tiago, irmão de Jesus, você vai ver que ele era o apóstolo de Jerusalém. Mas ele não era um dos 12. O próprio Paulo, em Romanos 1:1, olha como é que ele se define, gente. Paulo, apóstolo enviado, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Separado para o evangelho. Paulo era um dos 12? Não. Então já tinha os 12, já tinha Tiago e já tinha Paulo. Ok? Estão comigo? Gálatas 1:1, acho interessante como Paulo fala sobre o chamado apostólico. Paulo diz, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quem é que chamou Paulo para o apostolado? Jesus Cristo. Esse é um chamado que é Jesus quem faz, meus irmãos, não vem de homens. Mas tem mais, tem um cara chamado Barnabé. Alguém já ouviu falar de Barnabé aqui? Já? Vamos ver Barnabé. Eu podia fazer muitas referências, gente, mas eu quero correr aqui com o tempo. Barnabé, em Atos 14, tem o verso 3, tem o verso 4, mas eu quero me focar no verso 14. Eu já estou meio gaga, não estou? Estou meio... Ora aí, irmão, ora aí. Tá toda a gagueira repreendida na minha vida. Já pensaram? Uma pastora pregando... Bota Atos, 12. Meu Jesus, ia demorar demais. Ia demorar. No fim, a gente ia entender, minha gente. Mas ia demorar. Não dá para demorar. A gente tem um tempo. Tem um tempo. É por isso que eu estou falando aqui. Água, pode ser. Garganta seca. Barnabé, Atos 14. Olha lá, já melhorou. Já está fluindo. Vai ser rápido agora a pregação. Deu aquela empolgada, né? Só que não, beijo. Estou começando. Vamos lá. Atos 14 diz assim. Ouvindo isso, é o apóstolo? É o quê? Os. Agora a pergunta, qual é o nome que vem primeiro? Oi. Sabe o que é isso aqui? Quando, naquele período, se coloca o nome primeiro, é porque aquela pessoa tinha a evidência naquela hora. Ele era o líder.
E se você estudar a primeira viagem missionária de Paulo, é Barnabé quem lidera a viagem. Só depois que inverte e Paulo assume a liderança. Mas o comecinho era com Barnabé. Então veja que interessante. Os apóstolos Barnabé e Paulo. Barnabé era um apóstolo. E era o apóstolo que liderou o apóstolo Paulo no início da missão. Agora, pasme agora que você vai ficar besta. Abra aí Romanos 16, 7. Já? Saúdem, isso é Paulo escrevendo aos romanos. Saúdem Andrônico e Júnias. Ou outras versões trazem só Júnia. Meus parentes que estiveram na prisão comigo. Vamos ler juntos no 3 essa frase? 1, 2, 3. São notáveis entre... Entre quem? Quem são notáveis entre os apóstolos? Andrônico e Júnias. Era uma mulher. Ela era uma mulher com o chamado apostólico no primeiro século da igreja cristã. E pasme, há um contorcionismo, amados. Há um contorcionismo da igreja reformada, especialmente do pessoal ali mais reforma, mais calvinista. Um nome como Augusto Nicodemos Lopes é um contorcionismo para negar a figura feminina em liderança na igreja. Então eles dizem assim, que o nome Júnias era masculino. Mas eu estudei pessoalmente uma dissertação de mestrado, em que a pessoa estudou os vocábulos gregos do Novo Testamento. E ele prova, no estudo de mestrado, que Júnia, associado ao nome de homem, só aconteceu depois do século XVI. Nos 16 primeiros séculos da história da igreja cristã, esse era um nome exclusivamente feminino. Há estudos sobre isso. Mas quando eu não quero aceitar, eu vou dar aquela contorcida para dizer que não. Mas aqui, temos até uma mulher. Vamos mais? Eu poderia ir mais, eu vou querer pular. Tem Apolo, viu? Quem quiser anotar e quiser estudar, 1 Coríntios 4, 6 e 9. Paulo vai dizer, irmãos, eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo. E aí lá na frente ele colocou que Deus nos colocou a nós, os apóstolos. Ele coloca Apolo junto com a rede de apóstolos que havia no primeiro século. Epafrodito, olha que interessante, Filipenses 2, 25. Filipenses 2, 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas e o que mais? O que está escrito aí? Mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Você diz, Edi, esse versículo aí não fala nada de apóstolo, falando de mensageiro, mulher. Mas deixa eu te falar, quando você vai para o vocábulo mensageiro, a palavra grega traduzida por mensageiro é a mesma palavra traduzida por apóstolo em Atos 14, 14, que disse os apóstolos Barnabé e Paulo. A mesma palavra. Só que para Epafrodito foi traduzido como mensageiro. E aí, sabe o que diz a Bíblia de Estudo NVI? Aspas. Este é o uso mais amplo da palavra apóstolo, aplicado aqui a Epafrodito como representante da igreja de Filipos. Ele também era um dos apóstolos do primeiro século. Edi, por que você está dizendo tudo isso? Porque eu quero falar para vocês, para que você saiba se posicionar. Quando nós estivermos falando sobre o nosso chamado apostólico, nos movendo nele, e alguém disser, isso passou, só era para os 12, você vai dizer, meu irmão, vá um pouquinho mais para a Bíblia e se aprofunde. Só isso. Porque nós nos movemos nas Escrituras. Eu quero só terminar com um argumento que o meu marido que tem, eu acho infalível, que está lá em Apocalipse 2:2. Gosto muito desse argumento. Olha lá. Conheço as suas obras. Isso já é João, na ilha de Patmos, tendo a revelação, a grande revelação, que é o livro de Apocalipse. Ele diz, conheço as suas obras, está falando com uma igreja específica, e diz, o seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você diz, olha aí, pastor, não era porque só eram os 12. Vamos lá. Se só eram 12,
E na época em que essa carta foi escrita, eles já tinham, ou melhor, esse livro foi escrito, eles já tinham morrido todos. Eu precisava botar alguém à prova para saber se era impostor ou não? Faz sentido isso? Só podia ser 12. E os 12 já tinham morrido, ou melhor, os 11. Só tinha um vivo, que era João, provavelmente, pela data do livro escrito. Se tudinho já tinha morrido e só tinha João, como é que alguém precisava estar botando à prova se era apóstolo ou era impostor? Bastava dizer um dos 12? Não, não é. Já morreu tudinho, não tem mais apóstolo. Não tem mais impostor, não tem mais ninguém se passar. Por que precisavam colocar à prova? Porque era possível que houvessem apóstolos. Mesmo depois que os 11 já tinham morrido. E a igreja precisava provar se eram ou não enviados de Deus. Sempre nós vamos precisar. Existem falsos pastores, falsos evangelistas, falsos mestres, falsos profetas e falsos apóstolos. A questão é, por que existe nota falsa de dinheiro? Você joga o seu dinheiro fora? Sim ou não? O que é que você faz? Você continua com o seu, porque é verdadeiro. E você vai descobrir o que é falso. O que é falso deve ser descartado. O verdadeiro não. Sempre haverá imitação ou falsificação do que é verdadeiro. Mas nós não descartamos o verdadeiro porque existe o falso. Não deixam de existir a classe de médicos porque existe um mau médico. Nem de juízes porque existe um corrupto. Da mesma forma, podem existir apóstolos, profetas, pastores e mestres que são falsos. E têm que ser, sim, avaliados com seriedade para saber se confirma ou não o seu chamado. Amém? Bom, compreendendo o chamado apostólico, amados, a verdade dele nas Escrituras, para além dos 12, eu preciso que você repita comigo Efésios 4, do verso 11 ao verso 13. E quando eu disser 3, nós vamos ler juntos. Esse texto está falando sobre Jesus designando pessoas. 1, 2, 3. Ele designou alguns para, outros para, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Jesus levantou uns para serem o quê? E não foram só os 12. Barnabé é a prova disso, Paulo é a prova disso, Júnior é a prova disso, por aí vai. Jesus levantou alguns para serem profetas. Jesus levantou outros para serem mestres. Jesus levantou outros para serem pastores. Jesus levantou outros para serem evangelistas. Nós cremos nesta verdade de Efésios, por isso dizemos que somos uma igreja dos 5 ministérios, uma comunidade dos 5 ministérios, um centro que reúne pessoas que se movem nos 5 ministérios. Sim, há apóstolos, há profetas, há mestres, há pastores, há evangelistas, e nós vamos ativá-los neste lugar. Mas eu quero que a gente vá para 1 Coríntios 12, 28. Porque lá também fala sobre eles e agora hierarquiza. Dizendo assim, peraí, tem um que é primeiro, tem outro que é depois, vai falar sobre governo. E diz, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente. Quem foi primeiramente estabelecido? Apóstolos. E em segundo lugar? E em terceiro? Mestres. Depois, vem quem realiza milagre, vem quem tem dom de curar, vem quem tem dom de prestar ajuda, vem quem tem dom de administração, vem os que falam diversas línguas, ou seja, há múltiplos dons que são distribuídos pelo Espírito de Deus e que estão associados àqueles que são dons do próprio Cristo nos 5 ministérios, para que a obra seja executada conforme a vontade de Deus e o seu reino avance na
terra. Este é um povo que, além de se mover a partir dos 5 ministérios, também há pessoas que podem não estar nos 5 ministérios, mas tem o Espírito Santo, tem dom de curar, tem dom de administração, tem dom de ensinar, tem dom de pastorear, tem dom de língua, tem dom de profetizar. E todos esses dons nós queremos acessar e liberar sobre vidas. Você quer caminhar conosco? Saiba, você vai ser desafiado a levantar dessa cadeira. Você vai ser desafiado a dizer: chega de assistir culto. Você vai ser desafiado e encorajado a dizer: vem prestar o teu culto a Deus, mas depois se levanta, porque há dons em você. E este Deus te deu esses dons, porque tem um propósito, para que o reino dele avance em vitória sobre o reino das trevas, que está engolindo as pessoas. Deus quer te usar. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus quer te usar. Acorda, vaso, Deus quer te usar. Eu sei que tem mãe com bebê no colo, mas com exceção de quem está com algum bebê no colo, fique de pé. Todo mundo de pé, viu? E diga assim: o Senhor não me chamou para ficar sentado. Diga: o Senhor me deu dons com um propósito. Diga: eu sou a esperança da glória dele revelada nesta terra. Então, o que é que você diz diante disso? Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa-me a mim. Diga assim: cadeirinha. Tchau. Achou ótimo o visitante vir chegando. Meu Deus, a mulher mandou falar com a cadeira. Ei, Terezinha, queima na fogueira santa de Israel de cabeça para baixo. É só para você olhar para essa cadeira e sempre lembrar: ela precisa ser muito temporária na sua vida. Porque os dons que ele colocou sobre você é para fluírem de você. E aí, sentadinho aí não flui. Aí você recebe. Precisa receber. Mas é temporário. O lugar que você precisa estar é dando mais do que recebendo. Amém? Pode sentar. Então, amados, embora tenhamos dons de Cristo, dons do Espírito em operação no nosso meio, nós compreendemos um chamado apostólico para nós e nele nós nos moveremos. Escute, 2023, nada vai nos segurar. Nós nos moveremos. Eu quero levar você domingo após domingo a olhar para Atos, porque o que você vai ver em Atos, eu quero gerar em você fé para crer que se aquele ministério apostólico no início dos tempos se moveu e usou e foi usado pelo Senhor, assim acontecerá conosco. E através de nós. Agora, o que implica o chamado apostólico? Quais são as suas características? Como nós vamos nos mover? O que a gente vai desenvolver de ministério? Aí você precisa vir para o dia da visão. Aí o dia da visão eu vou falar coisas práticas. Que ministérios temos? Onde você pode atuar? Que tipo de dom vai ser em cada lugar? O que é necessário? Isso aqui é no dia da visão, não é numa pregação de domingo. Mas nessa série, nós vamos ser... sim, o dia da visão estou pensando em fazer sábado. Fiquem de olho aí no WhatsApp da comunidade. No Instagram a gente também vai colocar que talvez seja sábado. Quem aqui sai de férias sábado? Quen, boiou, hein? Tu vem pro dia da visão para entender teu lugar, Vaz. Agora eu quero terminar essa pregação só com um trecho bíblico.
2, né? 2, é porque um é um versículo, mas o complemento dele. É que Atos 2, depois que eles escolhem os apóstolos, Atos 1 termina com a escolha de Matias, foi como eu comecei a pregação, certo? Atos 1 termina escolhendo Matias e, tipo assim, oficializando o ministério apostólico para o início das atividades da igreja, corporativamente. Então começa Atos 2, sabe como é que Atos 2 começa? Diz que chega o dia de Pentecostes e onde é que eles estavam? Todos reunidos num só lugar. A mudança de mentalidade, a mentalidade apostólica diz assim para nós: meu irmão, é muito bom estar na presença sozinho e você precisa, já disse, é o desenvolvimento do seu relacionamento com Deus. Mas para realizar a obra de um chamado apostólico, nós precisamos estar juntos, reunidos. Não se exerce o chamado apostólico você sozinho com seus dons. É necessário que tenha quem tem o dom de ensino, quem tem o dom de pastoreio, quem tem o dom da liberalidade, quem tem o dom da cura, quem tem o dom da profecia, quem é profeta, quem é pastor, quem é mestre. É necessário esse corpo reunido. É a partir dessa reunião que esses dons vão sendo habilitados, ativados, em que a atmosfera espiritual vai tomando lugar, vai te tirando de você mesmo e vai te colocando junto com outros para formar o todo do que Jesus tem para liberar sobre o povo lá fora. Quando nós fizemos o seminário de libertação, mês passado, Ediomari, muitas vezes estava só ministrando, mas lá em cima tinham libertadores expulsando demônios. E aqui tinham libertadores retirando de cativeiro. E aqui tinha diáconos dando suporte e apoio aos que estavam ministrando as retiradas de cativeiro. E aqui tinham dons pastorais cuidando daqueles que estavam com mais medo ao ouvir os gritos e as coisas. E chegando junto e tirando o medo, acalmando, dando tranquilidade para poder prosseguir. Estavam os que guerreavam com a espada. Estavam os que estavam levantando escudos contra os dardos inflamados do maligno. Estavam os que estavam declarando a palavra e gerando no reino espiritual o que iria acontecer. Estavam os adoradores engrandecendo e exaltando o rei. Isso só acontece se nós nos reunirmos. Chamado apostólico requer a corporatividade em ação. Estarmos juntos. E aí, amados, chegando o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos num só lugar. A reunião deles, nós sabemos como era, porque Paulo vai falar. E os estudiosos também vão indicar, tinha adoração, tinha ensino da palavra, tinha muita oração. E aí eles experimentaram anjos lhes servindo. Eu trouxe aqui, mas não vai dar mais tempo. Mas depois, se você quiser ler em casa, talvez no próximo domingo eu continue com isso. Eles experimentaram anjos vindo lhes servir. Nós temos tido experiências com anjos. E se você nunca teve, eu quero te convidar, se abra para ter, porque você vai ver o quanto é real. Nós temos pessoas aqui que vieram de igrejas muito tradicionais, e aí um jovem ontem, estava lá em casa, a juventude, foram assistir um filme lá em casa, e depois ficaram, Paulo fez churrasco para eles, né? Que Paulo não gosta da oportunidade. E aí, eles estavam lá comendo, e um jovem me chama, ele vem de uma igreja tão tradicional, aquelas igrejas, sabe, bem congeladinho, bem que não... E ele sempre esteve aqui assim, mas aí ele disse, Edi, eu preciso lhe contar, que eu estava no meu quarto, e de repente eu comecei a adorar. E eu vi, Edi, ninguém me contou, um anjo veio à minha frente. E ele estava há mais de 5 anos para ter essa experiência. Mas houve um destravamento na vida dele. Você vai olhar para Atos e você vai ver um ministério apostólico sendo auxiliado por anjos. A gente vai escrever livros, a gente tem esse desejo em que a gente vai contar as nossas experiências aqui,
onde guerras estavam sendo travadas lá fora e os anjos vieram nos socorrer. A gente já tem experiência para contar, escrito, de o sentinela lá fora, vendo um exército de demônios para atacar a gente, o povo aqui dentro, e ele lá dizendo, Senhor, manda pedra do céu, manda não sei o que do céu, e o sentinela aqui dentro dizendo, sem nem saber de nada, e vindo contar e escrever, tinha um exército lá fora, de repente começou a cair pedra de fogo do céu. E daqui a pouco o sentinela está lá, a gente chama de sentinela, quem está de vigia, escrevendo, tem demônios aqui em cima com lanças tentando entrar. E outro chegar com um papelzinho e dizer, tinha demônio tentando entrar, mas tem anjos já com espada guerreando e fazendo eles retrocederem. Se você é de igreja tradicional e tem tantos visitantes, talvez isso seja muito louco para você. Mas eu quero lhe dizer que essa loucura é real. E nós temos vivido essa loucura para a glória de Deus. E eu quero lhe dizer que ela é bíblica. A loucura está escrita na Bíblia. E nós vamos olhar para isso. Vamos comer cada versículo de Atos, vendo o que é que os apóstolos viveram. Mas eu quero encerrar só com a continuação de Atos 2. Quando diz que o Espírito veio sobre eles e os encheu naquele lugar. Quando estavam reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles e os encheu naquele lugar. Eu quero despertar em você o anseio e o desejo por ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o ministério apostólico, ele só fez o que fez, só viveu as curas que viveu, só viveu os milagres e maravilhas que operou, só viu o que foi visto e escreveu lá, está registrado o que eles viveram em Deus, porque eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo do próprio Deus. Sabe o que vai fazer este lugar com esse chamado apostólico? Viver as curas, os sinais, os milagres, as libertações, as salvações, as restaurações, as transformações de vida. Se tiver aqui homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Não é cheio de assistir culto. Não é cheio de eventos. Cheios do Espírito de Deus. Hoje eu vi Raíssa ali. Fique de pé, Raíssa, por favor, para ele fazer uma vergonha. Vá, minha filha, vá aqui. No apostólico tem que ter essa ousadia aí para passar uma vergonha. Ali, Raíssa é a líder, junto com Simone, do mestral desse centro apostólico, do mestral. Nós cremos que vamos lançar livros e manuais que vão fundamentar a igreja do Senhor nesse novo tempo. Já estamos trabalhando em alguns deles e Raíssa, ela tem essa unção, esse chamado. Então ela é mais quieta. Ela é mais do grupo que lê, escreve e estuda. Mas hoje, quando a glória do Senhor estava aqui, o Espírito se manifestando, Éssila veio aqui para mim e disse, olha para Raíssa. E eu fiquei assim, tentando ver Raíssa e não via. E ela foi me direcionando. Quando eu olho, está lá aquele corpo. Não era um corpo estendido no chão, embora alguns já foram ao chão. Era por aí. Mas estava sendo cheia. Sendo cheia de tal forma que o corpo vai dando sinais. Disso é bíblico, você vai ver comigo em Atos. Você vai ver comigo em Atos, Pedro caindo em êxtase, Paulo caindo em êxtase, Trimelique, você vai ver. O Espírito vindo, o Espírito tomando. Tinha um aqui que quando o Espírito encheu, ela é toda envergonhada também do mestral. Quando o Espírito encheu, fez ela dançar. E toda vez que ela vinha aqui para frente, lá estava ela. Ela disse, meu Deus, Deus está me quebrando, Deus está me quebrando. É muita humilhação.
A mulher do mestrado em anatomia, toda mamãe, professora, que aí quando o Espírito tomava... Adoro que o Espírito Santo faz assim. Ele quebra os nossos padrões. Ele quebra as nossas caixinhas. E Ele costuma, com o seu fogo, derreter todo o gelo. Porque, amados, quando a gente começou, vinham pessoas que mal conseguiam adorar. De igrejas tão congeladas. Sabe aqueles cultos que você sabe o começo, o meio, o fim, o que vai acontecer? Tão congeladas, elas nem sabiam. E essas pessoas começaram a receber o toque do Espírito, do fogo do Espírito, que vai derretendo a geleira. Daqui a pouco a pessoa está chorando, está se acabando e diz, por que isso? Eu estava benzinho, comecei, eu só estava ali, de repente eu não conseguia me segurar. Meu filho, é o Espírito Santo te quebrando, é o Espírito Santo tocando nas tuas emoções, é o Espírito Santo te enchendo para dizer, eu quero te levar em lugares onde você nunca imaginou. Esse é o Espírito, aquela ali, ó, que disse eu quero ir. Chegou aqui com um colazinho de Nossa Senhora de não sei de quê. Um quadradinho aqui, ó. Escapulário, né, que chama. E era assim. E a gente nunca fazia o apelo. Aí um dia termina o culto, ela vem com o marido e diz, como é que a gente faz para se entregar para Jesus? Isso é coisa que só o Espírito Santo faz. Eu tenho lido as histórias do avivamento, amados. Relido. Em um livro que eu muito indico, chamado Momentos Decisivos. E vai falando de um Evan Roberts, um jovem que aos 16 anos se reunia com 3, 4 jovens. E eles choravam pelo derramamento do Espírito. Jovem, 16 anos. Eles choravam. E ele orou por 10 anos pelo derramamento do Espírito. Então o derramamento veio no país de Gales. E o país foi arrebatado. Vocês têm noção de que por um ano as delegacias ficaram vazias, porque ninguém era preso? Gente, isso não é coisa que um homem faz. É o Espírito operando. Diz que os campos de futebol fecharam, não tinha competição, jogo. Porque é errado futebol? Não, é porque as pessoas estavam só querendo adorar a Deus. Então, os campeonatos fecharam porque o povo estava assim, a gente só quer adorar, era só adorando, era as reuniões com 10 horas, 12 horas, 18 horas, 50 horas, e não parava de horas de adoração. A satisfação estava em Deus, porque o Espírito estava manifesto, com a glória de Deus manifesta. Amados, quando o Espírito Santo vem, com a glória dele manifesta, você não consegue lembrar de outra coisa. Nada vai te satisfazer, nada vai te dar o mesmo prazer. Quando você é tocado, quando ele fala com você, quando ele te leva na viagem das mais loucas, você fica assim, meu Deus, é surreal, é surreal. É a loucura mesmo do derramar do Espírito que te move de um lugar de apatia, de infertilidade, de esterilidade, para viver o Deus de milagres, de poder, de vida, que é o nosso Deus. Então eu quero convidar vocês nesse início dessa série. Venha cheio de expectativa para mudar a sua mentalidade. Nós não fomos chamados para ser uma igreja no padrão tradicional. Nós temos um chamado apostólico. E no chamado apostólico, nós seremos pioneiros em muitas coisas que não são comuns. E pode ser que não entendam, pode ser que falem. Se tiver nas Escrituras, nós iremos com ousadia. A partir delas, nós iremos com ousadia. O princípio está lá, nós nos moveremos. E nós temos nos movido. Mas eu quero dizer que é um novo tempo para mais. Agora, nesse mais, você não pode ficar isolado sozinho. Quando tiver um convite, vamos fazer 12 horas de adoração, venha adorar. E me perdoe, meu irmão, se você estava em João Pessoa e você não pode tirar 1 hora, me perdoe. Não tem justificativa que você me dê. Me perdoe. 1 hora, seu povo vindo adorar e você não tem 1 hora de um dia de 24, me perdoe.
Você precisa rever seus conceitos, mudar a mentalidade. Porque há poder nessa reunião. Há poder quando nós nos encontrarmos para adorar. Há poder quando nós nos encontrarmos para orar. Há poder quando nós nos encontrarmos para liberar o Espírito, para buscar a face do Senhor, para aprender da palavra. Há poder quando estamos juntos. Amém? Vamos avançar juntos? Dando passos de fé para ver Atos dos Apóstolos sendo escrito novamente. Atos dos Apóstolos na Zoe, no Bessa, em João Pessoa e de João Pessoa para o mundo. Amém? Parece ousado? Eu recebi o espírito de ousadia, é você. Então deixe ele agir e te levar a lugares de ousadia.